Saudações, amigos do YouTube, como vão? Tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Antônio Paulo, eu fui diagnosticado com leucemia mieloide aguda em junho de 2015, passei aí por um longo tratamento, transplante de medula halogênico em março de 2016, já vão fazer agora 2 anos que eu estou transplantado, estou bem, graças a Deus. Fiz essa introdução aí para quem pode estar assistindo pela primeira vez o vídeo, nesse canal aqui que eu criei para contar um pouquinho das minhas experiências. E hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o período que eu passei em coma durante a UTI. Tentar fazer um resumo breve aqui de como eu fui parar na UTI, Eu descobri a doença em junho de 2015 e a gente começou uma quimioterapia às pressas, muito forte. Eu costumo dizer que é como se a leucemia fosse a Alemanha ganhando de 7-0 e a primeira químio fosse aquela seleção que vai entrar no segundo tempo para fazer os 8 gols. Então, começamos a quimioterapia às pressas, que foi muito forte. Tive complicação hepática, posteriormente renal, e logo em seguida comecei a aumentar muito de peso e acabei tendo muita falta de ar, por conta desse líquido, já que o rim não estava funcionando. Aumentei, eu acho que cerca de 10 a 12 quilos e fui mandado às pressas para a UTI. No primeiro dia de UTI, acabei tendo uma parada respiratória e dali em diante fiquei praticamente uns 20 dias em coma e um total de 30 dias de UTI. A última coisa que eu me lembro quando eu fui para a UTI, eu ainda fui consciente, vi a minha esposa à tarde na visita, e aí quando foi à noite foram passar um catéter que iria ficar na jugular para eu poder passar as medicações, porque o anterior já tinha sido retirado, que eles estavam com suspeita que era ele que estava causando a febre. Eu estava com uma febre de 40 graus, até mais, que não passava com antitérmico nenhum. Passava, mas dava 2-3 horas, a febre voltava com toda a força. Eu já estava entrando naquele estado de sepse mesmo, de infecção generalizada. E aí, a última coisa que eu lembro eram 2-3 médicos, mais o fisioterapeuta com uma máscara, e eu muito tenso, com falta de ar, e o médico, ele está muito tenso, foram as últimas coisas que eu ouvi. Dali em diante eu entrei num estado que, para vocês terem uma ideia, já falando um pouquinho depois, quando eu acordei do coma, eu perguntei para minha esposa quantos meses haviam se passado. E ela disse apenas 20 dias que eu passei dormindo. E isso perguntar que eu digo fazendo gestos, ela lendo meus lábios, porque devido a ter passado muito tempo em coma, acabei tendo que sair do coma traqueostomizado, de sonda. Foi também um período muito difícil, fiquei bastante tempo de traqueo, sonda, sem poder falar, comer, beber água. Foi muito tenso mesmo, e tive que contar com a paciência da minha esposa, dos profissionais, porque realmente a gente fica muito depressivo, o fato de não poder se alimentar pelas vias normais, beber água, chorava por um copo d'água. E, enfim, voltando para o assunto do coma, apaguei naquele momento, e aí o próximo lugar que eu me vi, digamos assim, quando eu tomei a consciência de novo, eu não sei quanto tempo demorou, eu me vi num lugar muito lindo. Imagina um campo verde, gramado, infinito, uma planície, e um céu azul também, muito vivo as cores, azul e verde. Eu me vi naquele campo ali infinito, de céu azul e grama verde, sentado, sozinho. Não via pessoas, não via árvores, não via montanhas, não via nada disso. E chegou um momento, que devido eu estar muito tempo naquele lugar,
Não sei se a minha cabeça criou aquilo, né? Uma forma de subconsciente, sei lá, um local. E eu não sei se eu estava mesmo em algum lugar, em espírito, sei lá. Mas o fato é que chegou uma hora que eu tomei consciência de que eu estava muito tempo ali e sem me alimentar, sem ver pessoas, nada, né? Sem tomar água, nem sentir sede, nem sentir fome. Aí eu comecei a questionar, falei, nossa, o que aconteceu? Esse sonho, se for um sonho, está demorando muito, né? Eu não estou interagindo com ninguém, não estou sentindo fome, nem sede, né? Que lugar é esse? Eu vou tentar colocar uma foto para vocês, aí mais ou menos que eu achei, tentei construir, bem parecido com o lugar que eu me vi naquele momento. A única interação que eu tinha tipo uma espécie de aparelho, né, uma tela assim, lembrava um tablet. Não era um tablet, mas era assim bem aproximado. Era como se eu recebesse assim mensagens, né, da minha esposa através daquele aparelho lá. Só que eram mensagens corridas. Eu, quando começava a ouvir ela dizendo, você vai ficar bem, logo logo você vai sair dessa, a gente vai estar junto, e eu começava a gritar ali, nossa, onde é que eu tô, não sei o que, tu não consegue me ouvir? Só que ela não ouvia, eu só ouvia aquela mensagem, parecia uma gravação. E ali, né, eu fiquei por bastante tempo, não dormia, também não anoitecia, era o tempo inteiro aquele azul e aquele verde infinito, assim, né, um campo. E fiquei naquele estado lá, né? E de uma hora para outra se mudava para uma outra visão. O segundo momento, né, que eu escolhi contar para vocês foi algo que me marcou muito, né? Que foi eu ter visto o meu próprio velório. Né? De repente eu saí de uma visão, de um sonho, e aí apareci naquele lugar lá, na igreja de Santo Antônio, aqui nos Capuchinhos, e estava vendo um velório, minha esposa assim, recebendo as pessoas. Lembro muito bem de um amigo, um grande amigo meu, abraçando, confortando ela, dando pêsames, e ele, coitado, mais vermelho que ela, de tanto chorar assim. E eu vi que no centro, quem estava lá era eu, naquele caixão sendo velado, e não era algo assim, um futuro distante, né? Era como se fosse 2015, né? E ali naquele momento eu passei a estar acompanhado, sempre com um vulto do meu lado. Não conseguia saber se era homem, mulher, distinguir sexo, cor, se era velho ou novo, mas o tempo inteiro com um vulto do meu lado me acompanhando, meio que me guiando nesse momento. E eu peguei assim, em determinado momento, eu perguntei para ele assim, o que é isso? Eu morri? E aí ele pegou e deu uma resposta assim que me fez entrar em confusão no momento, né? Não sabia o que pensar, que conclusão eu tirava daquela resposta. Ele me respondeu o seguinte, aqui você morreu. Eu fiquei na hora, como assim aqui eu morri? Né? Fiquei totalmente sem entender. Depois que eu acordei, que eu tive alta, fui para casa, eu comecei a pesquisar sobre muitas coisas assim, porque, nossa, gente, era muito real aquele velório. Era como se eu tivesse realmente no meu velório. Eu era capaz até de escutar o cachorro latindo do lado de fora, na rua, de tão real que eram as memórias, as percepções que eu tinha ali, né? Só que era como se eu tivesse em espírito, ninguém me notava, mas eu estava vendo tudo, eu estava com a minha percepção perfeita de realidade e acompanhado daquele ser lá, que me tirava algumas dúvidas, né, quando eu perguntava. Muitas vezes não, eu perguntava e ele continuava calado. E aquilo mexeu muito comigo, porque depois, quando eu acordei na UTI, era como se em algum outro lugar as pessoas tivessem seguido sem mim. Não sei se vocês me entendem. Como se em alguma outra dimensão, se é que essas coisas existem, né, tivesse tido uma outra linha em que as pessoas seguiram sem o Antônio. Mas nessa aqui,
por algum motivo eu ainda continuei, estou vivo, né? Aconteceu um milagre lá na UTI, mas é como se em algum lugar tudo tivesse acontecido de acordo com o que os médicos já estavam preparando a minha família, né? Eu acabei, digamos assim, partindo ali. Isso me fez pensar tantas coisas, gente, assim, sei lá, porque a gente sabe que tem muitas coisas assim, muitos mistérios em torno de que lugar é esse que a gente vive, de onde a gente vem, para onde a gente vai, o porquê da nossa existência, da vida. Eu comecei a questionar, será que a gente não tem diversas linhas? Eu acredito que o espírito, a alma, seja uma só, mas eu comecei a pensar se de repente a gente não tem diversas outras vidas, escolhas que a gente faz. Sabe aqueles acidentes? Eu, por exemplo, tenho um acidente que aconteceu aos 13 anos de idade, de bicicleta, e tinham 2 amigos meus do meu lado. Numa cidade aqui próxima de Belém, Castanhal. Eu estava indo de bicicleta para Marudá, para Marapani, e aí no meio do caminho um carro me bate. Os meus 2 amigos até hoje, quando eu converso com eles, eles não sabem explicar como eu sobrevivi àquele acidente, porque a bicicleta ficou toda empenada, um carro em alta velocidade me bate por trás e simplesmente eu saí sem nenhum arranhão. Então até hoje eu fico pensando, será que eu escapei por pouco ou em alguma outra dessas linhas eu parti aos 13 anos, né? E nessa eu estou até hoje aqui, mas também em uma outra eu parti ali durante a UTI, né? E realmente foi um milagre muito grande. Então eu não sei, fico aí para vocês tirarem as conclusões de vocês. Eu vou deixar um link de um filme que me ajudou muito a entender isso. É um documentário sobre física, mas ao mesmo tempo é um filme, né? Só que tem alguns depoimentos de pesquisadores, de doutores em física quântica. E o nome do filme é Quem Somos Nós? Tem no YouTube em português, eu vou deixar o link. Quem se interessar em assistir, assista cientificamente, né? E tire suas próprias conclusões. Eu não sei se foi sonho, se foi visão, mas eu só sei que mexeu muito comigo e mudou a percepção de como eu vejo a realidade hoje. Só digo uma coisa, essa maneira de perceber a realidade não impede nada a gente de continuar fazendo tudo que Cristo nos pediu, ser pessoas melhores, ajudar o próximo, amar ao próximo. Nada disso impede. É apenas uma percepção nova, né, do que pode ser a vida além daquilo que a gente pensa que ela é, né? Eu acredito que ela seja muito mais, e talvez a gente tenha esse tipo de experimento. Muita gente me pergunta, e como que eu não lembro, né, digamos assim, de outras escolhas que eu fiz quando era mais jovem, que acabe, digamos assim, gerando desdobramentos completamente diferentes do que eu sou hoje. Como que eu não lembro? Muitas vezes a gente pode não lembrar consciente, mas de alguma maneira, pelo fato do espírito, da alma ser uma só, a gente se conecta sim com essas outras linhas nossas, talvez secundárias, porque eu acredito que aquela que a gente chegue mais longe é a principal, que nem sempre, infelizmente, vai coincidir com as linhas principais das pessoas que a gente ama. Mas saibam, talvez, que todo mundo chegue numa idade avançada e cumpram, de repente, as metas que a gente tem que cumprir quando desce aqui na Terra, né? Então, eu acredito assim, que às vezes quando a gente sonha e a gente acorda, nossa, sonhei que a minha mãe, sonhei que o meu esposo, a minha esposa, meu irmão passava por tal coisa. Gente, era tão real. Vocês já passaram por essa situação? Pois é. De repente, vocês estão tendo alguma ligação, uma conexão com uma outra linha. Aquilo realmente está acontecendo, só que em um outro lugar. Sabe, quando a gente perde alguém, a gente tem certeza que ela continua na casa? Não necessariamente é o espírito, é a alma. Às vezes a pessoa ainda está lá, mas numa outra linha, aonde ela não partiu, como eu estou aqui, né? Então, assim, me fez questionar tantas coisas, né? Lembra do velório? Sabe lá, se tivessem batido uma foto e vê o Antônio, e olha, o espírito... De repente não, gente. Era eu mesmo, ainda vivo, só que conectado com uma outra linha. Eu passei a acreditar
nessas coisas de dimensões e vi que a física quântica, ela, digamos assim, tem comprovações teóricas de que existem outras dimensões, outras linhas, a gente só não sabe como acessar pelos meios, digamos assim, físicos, mas eu acredito que eu tenha tido alguma espécie de projeção, né, astral que me fez, digamos assim, entrar naquele mundo que não era a minha linha principal, que eu acredito talvez a minha linha principal seja essa, já que eu ainda estou durando aqui, né? É complexo demais, eu acho até que eu me prolonguei muito nisso. Eu tinha prometido que eu não ia entrar em conclusões que eu tirei, eu ia apenas relatar, mas acabei falando um pouquinho das conclusões que eu tirei. Quem quiser se aprofundar mais, assista aí esse filme, Quem Somos Nós, eu vou deixar o link para vocês. E o terceiro momento que eu escolhi contar para vocês foi um outro também assim que mexeu muito comigo, né? Muito interessante também, estou começando a suar. E foi assim, num determinado momento eu me vi viajando com a minha esposa para um lugar muito longe. A gente viajava bastante e quando chegava num determinado lugar, numa casa, a gente descia do carro. Era uma viagem de carro que a gente fazia para um lugar distante, só sabia que era longe. E quando eu descia do carro, lembro bem assim, eu descendo, pisando na rua de paralelepípedo, aquelas ruas de pedra, né, em uma casa grande, alguém nos recebia lá, e a gente ia tipo agradecer por algo, né, levava algumas coisas, e aí a casa fazia alguns trabalhos assistenciais, tudo, com pessoas carentes, atendia pessoas, e chegou um momento que eu perguntei para essa pessoa assim, nossa, que lugar é esse? Como é o nome desse lugar? E a pessoa me respondeu assim, aqui é o Centro Assistencial Camilo Salgado. Com essas palavras. Aí eu, Centro Assistencial Camilo Salgado. Tá bom. E a gente continuou lá, eu e minha esposa, nesse sonho, a minha esposa estava comigo. Conhecemos outros compartimentos lá do local, tudo. E depois, assim, eu acho que eu já acordei, né? Eu fui para outro sonho. Eu sei, assim, que quando eu tive alta da UTI, acordei, depois de acordar fiquei mais um tempo na UTI, acordado, tive alta, fui para o apartamento ainda de tráqueo. Chegou lá no apartamento, eu nem conseguia falar direito. Eu chamei minha mãe e minha esposa e contei, né? Ainda assim, com bastante dificuldade. Falei, eu tive um sonho. E comecei a contar do local, da viagem. Disse o nome do lugar para minha mãe, né? E aí contei toda a história lá do sonho. Falei assim, nossa, era muito real, era assim. Foi o único sonho que eu contei. Essas outras coisas que eu contei antes para vocês, eu só fui contar para eles assim, bem depois, tudo. Mas esse do Camilo Salgado eu contei logo, né? Para quem não sabe, o Camilo Salgado foi um médico paraense da década de 30, 40, que fez muitos trabalhos assistenciais, também chegou a ser secretário de saúde, ocupou um cargo público aqui, e também era empresário, montou uma farmácia, só que a farmácia acabou indo à falência, porque ele doava muitas medicações para as pessoas que não tinham condições. Então foi uma pessoa assim, muito querida, e até hoje ele é tipo considerado como se fosse assim, um santo paraense. O túmulo dele, dia de finado, já pegou fogo várias vezes aqui, de tanto que as pessoas visitam e pedem, né? E eu lembro, quando eu era criança, minha avó era muito devota dele, né? Qualquer coisa que a gente tinha, uma febre, ela já acendia uma vela para o Camilo Salgado, né? Tudo. Ela era bastante devota. Minha avó é falecida já desde 2003, né? E assim, contei o sonho para minha mãe, para minha esposa. Quando foi no dia seguinte, a minha mãe chegou lá onde eu estava, no apartamento, para me visitar, porque a minha esposa ficava direto como acompanhante. Aí quando a minha mãe veio me ver no dia seguinte, ela disse, Antônio, eu pesquisei na internet o nome do local lá que tu sonhaste tudo, e adivinha o único lugar que eu achei com esse nome. Aí eu falei, onde? Aí ela, em São José dos Campos, em São Paulo,
existe um lugar chamado Centro Assistencial Camilo Salgado. Eu falei, nossa, existe então um lugar assim, e só um? Ela existe. Só que é lá em São José dos Campos. Eu falei, caramba, pensei comigo. Eu tinha acabado de sair da UTI, estava muito magrinho, de traque, eu não sabia nem se ia durar 2 semanas, né? Ou se Deus só tinha me permitido voltar da UTI para dar um alô para todo mundo, me despedir e depois ele poder me levar. Por um tempo até acreditei nisso, gente. Assim, e falei, nossa, não sei nem se eu vou durar 2 semanas, quanto mais chegar até em São Paulo, em São José dos Campos, né? Mas tudo bem, né? Quem sabe um dia eu vá visitar e conheça esse lugar, né? O porquê que eu visitei ele durante um coma, uma visão durante o coma, né? Consiga alguma resposta. E aí, quando foi 3, 4 meses depois desse período da UTI, fiz toda uma recuperação, já estava no 3º ciclo de quimioterapia. Graças a Deus correu tudo bem os outros ciclos. Chegou o resultado da minha irmã, a única irmã que pôde ser submetida ao teste HLA, que vê essa compatibilidade, né? E atestando que ela era 100% compatível comigo. E aí, isso possibilitou eu ser encaminhado para o transplante de medula. Adivinha onde? Em São Paulo, né? E aí, quer dizer, São Paulo já não estava mais tão distante quanto antes, né? Aí fui para São Paulo em dezembro de 2016 e 2015. Aí, em março de 2016, passei pelo transplante, né? Fiquei aí um bom tempo recluso dentro de casa, isolado. E aí, quando foi em janeiro de 2017, os médicos se sentiram confiantes para eu voltar para Belém. Me autorizaram a voltar para Belém, já tinha tirado o cateter, que eu fiquei quase 10 meses com o cateter. E aí eu pensei, mas antes eu vou passar lá em São José, que eu quero conhecer esse centro, né? Era um centro espírita, que realmente tem uns trabalhos assistenciais bem bacana. Lá também eles fazem aquelas cirurgias espirituais, que não tem corte, não tem nada, é só com oração, essas coisas, a pessoa fica num quarto, tudo. E interessante o trabalho que eles fazem lá. A gente ligou antes, pegamos um táxi, negociamos com um taxista e fomos até São José dos Campos. Chegou lá, adivinha, né? Quando eu desci do táxi, a rua de paralelepípedo, idêntica ao do meu sonho, né? Muito interessante aquela rua de pedra, eu pisando, Ayumi, olha a rua igualzinho como eu relatei para vocês, né? A casa grande assim também. E aí estava uma pessoa lá, recepcionou a gente. Foi muito bacana conhecer umas pessoas, os coordenadores lá do centro, inclusive coordenado por uma médica, psiquiatra, paraense. Também tem uma história muito legal que me contou. Muito legal, fomos recebidos super bem, mostraram todos os compartimentos pra gente, ouviram a minha história. E uma coisa interessante que aconteceu quando a gente chegou lá, parecia assim bem vazia a sala onde acontecem as palestras, né? Que ainda eram umas 4:30 da tarde, então estava bem vazia as cadeiras e a gente demorou bastante conversando lá dentro com o casal que toma conta do centro. E aí quando foi no final que a gente saiu, o senhor nos acompanhou até a parada, o ponto de táxi. E aí quando a gente foi saindo, né, eu notei que já estava vendo a palestra, né? E eu olhei assim, não vi um lugar para sentar, tudo cheio. E aí quando a gente saiu do centro, eu comentei com a minha esposa, né? Falei, nossa, nem se a gente quisesse não ia dar para sentar, para ouvir a palestra, alguma coisa assim, porque não tinha um lugar para sentar. E ela disse, Antônio, olha, realmente tinha bastante gente, bem mais do que quando a gente chegou, mas tinha bastante cadeira vazia, sim. E eu falei, não tinha, que isso? Aí ela falou, eu acho que as cadeiras que tu viste ocupadas devia ser, né, não sei, por outros irmãos nossos aí que não são do mesmo plano. Eu falei, nossa, mas não pode, parecia pessoas normais que nem a gente.
E eu não vi distinção nenhuma ali, só sei que estava lotado de gente. Não tinha um lugar para sentar. Antes de mais nada, eu queria dizer assim que eu nunca fui de me congregar, né, em religião nenhuma, nem católica, nem evangélica, nem espírita, de estar todo domingo ou todo final de semana. Então, assim, mas sempre eu tive a mente aberta para o que é feito naquele lugar, né? Então, eu penso assim, nossa, quantos trabalhos legais eles fazem ali, né? Trabalhos assistenciais, tudo, ajudam pessoas carentes, muito bacana. Assim como várias igrejas evangélicas, católicas e de outras religiões também o fazem, né? Então, eu sempre, né, quando eu conto essa história, eu digo assim, gente, não é por causa da religião daquele local que vocês têm que rechaçar todo o resto de um trabalho bacana que é feito ali. Eu lembro que tem uma passagem na Bíblia, não lembro agora qual, que Jesus, um momento, é questionado. Eu vejo só carne e sangue na minha frente. Tipo assim, como se ele não fosse o Messias, né? E ele pega e diz assim, se eu não realizo a vontade do meu Pai, não acredite em mim. Agora, se eu realizo a vontade do meu Pai e ainda assim não acreditam em mim, acreditem apenas naquilo que eu faço. Então, assim mesmo, a gente pode às vezes não simpatizar com determinada filosofia ou ideologia, mas se naquele lugar realmente é feito um trabalho assistencial voltado para os nossos irmãos mais carentes, não tem porquê a gente fechar os nossos olhos para aquilo de bom que está sendo feito ali. Então, é isso. Eu escolhi contar essas 3 experiências para vocês, assim, porque eu acho que foram as 3 experiências mais marcantes. Tiveram outras também que marcaram bastante, só que foram experiências assim um pouquinho mais pessoais, tinham a ver com alguns traumas de infância, adolescência, coisas pessoais minhas assim que eu não me sinto à vontade de comentar aqui. Só que todos esses traumas, essas angústias que eu tinha, que eu carregava comigo há muito tempo, de uma certa maneira eu revisitei ali naquele coma, só que junto com aquele vulto, só que era assim de uma maneira meio, muitas vezes, dolorosa. É como se fosse assim, através de uma historinha que acontecia ali, que eu vivenciava na pele, que fazia com que eu percebesse mesmo na alma que determinadas coisas são prejudiciais, outras são benéficas, né? Algumas coisas eu tenho que deixar de ser escravo daquilo e outras eu tenho que passar a valorizar mais. Isso mudou completamente. Eu digo que a maneira com que eu vejo o mundo hoje mudou completamente a partir da UTI, né? Ali foi um marco para mim. A partir dali eu comecei a sentir como se cada dia eu tivesse no lucro, gente. Devido àquela sensação muito forte que era para eu ter partido lá, naquele momento da UTI, parece assim que cada dia de vida que eu vivi, além da UTI, foi um presente maravilhoso de Deus. E não tem como eu não perceber isso a cada dia que eu acordo, a cada dia que eu durmo, a cada dia que eu estou aqui e que as pessoas que eu amo também estão comigo. Então agradeço muito a Deus por essa chance aqui neste mundo, né? Neste plano, nessa linha que eu estou vivendo, de poder ser cada vez melhor, não só com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu conheço, mas com as pessoas que eu não conheço. Hoje em dia, às vezes, a gente sai para comer alguma coisa fora. Nossa, eu peço um pão com queijo, presunto, uns 3, 4 para levar, porque eu sei, tenho certeza que na volta para casa eu vou encontrar alguém que ainda não tomou seu café, ainda não almoçou, e aí eu posso fazer alguma coisa de boa naquele dia, né? Para alguém que está precisando mais que eu, porque como eu costumo dizer, a gente pode estar passando por problemas terríveis, financeiros, de saúde, mas sempre tem um irmão nosso que está pior do que nós. Lembro quando eu cheguei no AC Camargo para me tratar, eu tive contato com outros tipos de câncer, pessoas que
câncer de esôfago, garganta, laringe, que removem todo o maxilar inferior. Nossa, eu cheguei até a agradecer a Deus por ter tido leucemia e por estar sem sequela nenhuma. Né? Tem pessoas que vão usar tráqueo e sonda a vida toda. Né? E estão lá no AC Camargo com a sonda aqui atrás da orelha, marcando consulta. Né? A gente às vezes pode perder 10% da nossa capacidade, 15%, mas nunca deixemos de perceber os 80%, os 90% que funcionam perfeitamente em nós. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Né? Vamos sempre tentar enxergar aquilo que ainda está bom na gente, que ainda funciona, né? Que a gente ainda tem controle, ainda tem habilidade. Eu sei que pode ter muita gente que está assistindo aqui, que está passando por dificuldades, está passando por adaptações, né? Pode estar sem uma habilidade que ela não vivia sem aquilo, mas bora também tentar enxergar que pode ser passageiro, e se não for passageiro, vamos tentar potencializar e prestar atenção nas habilidades que a gente ainda tem, né, que funcionam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter passado alguma mensagem boa para vocês. Finalmente, né, saiu o vídeo da UTI. Eu dei umas tossidas aí de vez em quando. Na verdade já está noite, tarde aqui. Escolhi esse horário porque o cachorro está um pouquinho mais quieto, o trânsito também. Mas acabei assim sentindo um pouco de sede, dando umas tossidas aí, por isso que teve uns cortes pelo meio. Agradeço todo mundo que chegou até aqui. Qualquer coisa deixa nos comentários aí. Todos os comentários são bem-vindos, desde que sejam críticas construtivas, sugestões para outros vídeos, né? Acho que a partir de agora, como eu falei já assim da parte mais cheia do meu tratamento, a partir de agora eu devo fazer tipo assim uma espécie de bate-papo sobre algum tipo de reflexão, algum tipo de aprendizado que eu tive, e aí ao mesmo tempo assim eu vou falando um pouquinho de como que eu tô, né, no momento que eu gravar o vídeo. Daqui a pouquinho eu vou para São Paulo, quem sabe a gente faça alguma coisa lá. Em maio eu devo estar indo para São Paulo fazer o check-up de 2 anos de transplante. Olha só que legal, né? Um dia para quem foi desenganado pelos médicos e hoje em dia está aí fazendo já um check-up de 2 anos. Bem legal. Gente, tudo de bom, muita força para todos, muita fé, esperança, saúde. E nunca deixem de sonhar, né? Que com os sonhos, eu digo, a gente fica mais forte para continuar seguindo em frente, lutar pelos nossos objetivos e alcançar. É isso aí. Fiquem com Deus, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.